Muito bem, glória a Deus por este momento maravilhoso. Quero glorificar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui presentes, dos que estão conectados conosco. Sejam muito bem-vindos e vamos juntos adorar o nosso bom Deus, nosso Salvador, através da Escritura, desse momento de edificação do Evangelho, que é o que realmente nos fortalece no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Deus. E diante disso, vamos lembrar um pouco, no domingo passado, quando o pastor Juarez pregou sobre esta série que nós estamos vivenciando, domingo a domingo, que chama Desenvolvendo a Arte de Vencer. No domingo passado, observamos, desenvolvendo a arte de vencer o quê? De vencer a depressão. Verificamos que realmente se a pessoa está nesse momento deprimido, ela precisa de um tratamento, ela precisa de um acompanhamento, precisa de amor, de atenção, de se envolver com o corpo de Cristo, para que realmente seja fortalecida, para que realmente o espírito dela vivifique, e ela tenha ânimo, vontade de desfrutar de vida nessa terra. Hoje, nós conversaremos sobre desenvolvendo a arte de vencer. Vencer o quê? Vencer a competitividade. Como assim, Leopoldo? Eu não compito, eu não entro em competição com ninguém no meu dia a dia? Será? Vamos lá. Diante disso, eu quero convidar os irmãos e as irmãs, os adolescentes que estão aqui, a passar por um momento de reflexão do seu dia a dia. Por quê? Porque às vezes nós entramos em competições que às vezes são tão desnecessárias para nós que não vai nos edificar em nada. Por exemplo, às vezes nós competimos uns com os outros para ver quem ganha mais. Às vezes com o meu próprio cônjuge, com a minha própria cônjuge, eu falo assim, estou ganhando mais que minha esposa, nossa, não, agora eu quero fazer um concurso para receber mais do que ela. Vixe, nossa, minha esposa foi aprovada num concurso na magistratura, nossa, agora ela é uma juíza. Cara, e eu só recebo um salário mínimo. Nossa, aí cria aquele desânimo, aquele atrito dentro do próprio lar, porque às vezes um quer competir com o outro para ver quem ganha mais. Ou às vezes no nosso trabalho, queremos competir com um colega ali de profissão, para o quê? Para alcançar maiores cargos, às vezes, se possível, até prejudicá-lo. Se possível, até fazer algo que vai prejudicar a carreira dele. Diante disso, por que às vezes a gente não compete por coisas importantes, por exemplo, que realmente vai nos fortalecer? Por que às vezes a gente não entra em competição aqui entre nós, falarmos assim, durante essa semana, vamos competir quem auxilia mais a sua esposa em casa, nos afazeres domésticos. Vamos competir então os homens aqui essa semana. Vamos ver, Vamos ver quem vai ajudar mais a lavar a louça, a lavar o banheiro. Vamos fazer essa competição, vamos? Até porque nós observamos, no nosso encontro Feitos para Durar, o que realmente ali, a relação ali entre marido e mulher, aquela relação íntima, começa ali na pia, começa ao estender uma roupa para a esposa ali, enfim, nos afazeres domésticos. E por que a gente não faz esse tipo de competição entre nós homens, Ou então, às vezes, uma outra competição sadia é observar o seguinte, vamos ver, durante essa semana, vamos competir quem trata com mais amor o seu cônjuge. No meio daquela turbulência ali, às vezes uma discussão, nossa, a gente não vai conseguir pagar tal conta, mas a culpa é sua, porque você gasta demais. Não, olha lá o cartão de crédito, olha lá as suas compras, a culpa é sua, e começa aquele auê, aquela briga, e aí? Que vão competir então, quem consegue reagir neste momento com amor? Às vezes o adolescente ali, uma competição saudável, por exemplo, compete entre vocês, quem obedece mais os seus pais, quem realmente auxilia mais os seus pais em casa, quem respeita mais uns aos outros numa sala de aula, competições que realmente vão nos fortalecer, competições que realmente vão nos edificar, e com certeza ali teremos o respeito uns dos outros, poderemos refletir a glória de Deus através dessas atitudes. Se eu trato a minha esposa com amor, mesmo no problema ali que a fúria é certa, eu reflito a glória de Deus neste momento. A gente sabe que é difícil, porque se depender de mim, da minha carne, a tendência é agir com agressividade, é agir com uma voz alta, com um tom ríspido com ela, com a sobrancelha franzina assim, apontando o dedo se possível, é a tendência da minha carne. Mas quando eu realmente busco em Cristo essa sabedoria, esse equilíbrio, eu consigo participar dessas competições visando a glória dele, para que as minhas atitudes glorificam ele. E é por isso que nós vamos conversar um pouco sobre isso. Por quê? Nós vamos observar, lá no Salmo 1, nós vamos observar que tem dois caminhos que às vezes ficam competindo dentro de nós.
E aí eu convido a amada igreja para abrir a sua escritura ou conectar, né, o que tiver mais fácil, lá no Salmo 1. Maravilha, Salmo 1, os justos e os ímpios. Acompanhe comigo, por gentileza, na leitura. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Versículo 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, por favor, perdoe os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar sabedoria, Pai, para meditar na Tua Escritura, para entender a Tua Palavra e que essa Palavra, Pai, possa entrar em nossa mente e descer o nosso coração. Por favor, meu Deus, fique à vontade aqui para praticar as Tuas maravilhas, que o Senhor possa transformar os nossos caráteres e nos ajudar a esquecer os problemas lá fora e realmente entender o caminho que o Senhor quer que nós vivamos diariamente. E que o Senhor seja exaltado e glorificado aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, irmãos. Ao observar esse Salmo 1, nós começamos a fazer uma breve reflexão. Que reflexão é essa? Esse Salmo 1, ele apresenta dois caminhos distintos. Ele é o prefácio de todos os outros salmos, até porque você vai observar constantemente em outros salmos, em outros salmos, essa competitividade entre ímpios e justos. Aqui nós observamos dois caminhos a ser seguido, um caminho de obediência a Deus, obediência à sua palavra, à sua lei, e simplesmente a desobediência a Deus. A desobediência às suas escrituras, o menosprezo pela palavra de Deus. Nós observamos esses dois caminhos. E nessa noite eu quero te convidar a decidir qual caminho que você vai viver de segunda a segunda. Porque às vezes a gente pensa que só porque está vindo na igreja, não, eu sou um justo, né? Eu estou vindo aqui, eu vou quarta-feira no pequeno grupo, domingo de manhã, 9 horas da manhã, estou na escola bíblica, domingo à noite eu estou aqui, o que é isso? Eu sou justo, né? Eu sou um servo do Senhor, sou membro da igreja presbiteriana. Nossa, eu sou presbítero da igreja presbiteriana. Que isso, eu sou justo. Mas será que na prática, realmente, eu tenho sido um justo? Realmente, eu tenho refletido a glória de Deus? E nessa noite eu quero te convidar a realmente se encorajar e buscar em Cristo força, sabedoria, se render a Ele. A que caminho que você vai viver? Até porque nós vamos observar que tem consequências. Então aproveitemos o agora para se render à glória dEle, a exaltar o nosso Salvador Jesus Cristo. E diante disso, observamos então que nós temos dois caminhos, o de obediência à palavra de Deus e o da desobediência à palavra de Deus. E diante disso, estamos em uma competição, né, que levará esses dois caminhos aqui apresentados. E o primeiro caminho apresentado da obediência do Senhor, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar um caminho da felicidade e satisfação em Deus. Esse é o caminho aqui apresentado no Salmo 1, um caminho que o justo, ele realmente se beneficia no seu dia a dia, que ele goza de alegria nesse caminho, realmente de uma verdadeira felicidade e de uma satisfação em Deus. Vamos observar os versos do 1 ao 3, nós vamos falar versículo a versículo, para que realmente possa entrar em nossa mente e no nosso coração a importância de entendermos a verdadeira felicidade. Até porque todos nós tomamos decisões pensando em ser feliz no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, se eu vou prestar um concurso, eu quero porque eu quero receber mais, eu quero ser feliz. Ou se eu vou, por exemplo, tratar bem uma pessoa, é porque eu quero o respeito dela e isso gerar uma felicidade entre nós, fortalecer uma amizade. Enfim, nossas decisões normalmente são pautadas visando a nossa felicidade.
E diante disso, vamos observar então, é este caminho que nos beneficia, que nos abençoa com uma verdadeira felicidade e satisfação em Deus. O versículo de número 1 diz assim, que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse primeiro versículo do Salmo 1, aqui nos apresenta simplesmente o quão é feliz, o quão privilegia, né, o discípulo de Jesus ali, o justo, da alegria de Deus na vida dele, da graça do Senhor Jesus Cristo sobre a vida dele. Por quê? Porque ele recebe aqui a paz e o sorriso de Deus, porque ele é bem-aventurado. E esse é o significado de bem-aventurado, realmente aquela pessoa que tem a graça de Jesus sobre a vida dela. Ele não tem aquela preocupação da condenação, porque ele sabe que Cristo habita nele, que o Espírito Santo habita nele, mesmo ele vivendo num momento de caos na sua vida. Às vezes com um problema financeiro, sem emprego, ou problema dentro de casa com filho usuário de droga, e aquele inferno dentro de casa, ele consegue entender que ele tem o sorriso de Deus sobre a vida dele mesmo assim. Mesmo em tamanha desgraça sobre a vida dele, ele consegue ter na mente, no coração dele, essa paz do Senhor sobre ele, ele consegue deitar e glorificar a Deus mesmo no meio da miséria ou na alegria, porque ele é bem-aventurado. E esse homem justo, ele é bem-aventurado aqui quando ele evita tais situações, até porque nós observamos lá em Mateus 7, que realmente o caminho que leva à vida, ele é o quê? Ele é estreito, é apertado. O caminho que me leva a uma vida eterna, realmente uma vida de intimidade com Deus, na eternidade com Ele, Jesus Cristo já nos orientou que seria apertado, ele é estreito. E aqui nós temos algumas orientações. Que orientações são essas que eu preciso evitar enquanto um justo? Olha lá, a primeira que nós observamos é o quê? Que não anda no conselho dos ímpios. Então tem 3 verbos aí, o não anda, não imita e nem se assenta. Esse não andar no conselho dos ímpios, nós vemos os ímpios, que são aquelas pessoas, inclusive no domingo passado o pastor deu a explicação do significado de ímpio, que é aquela pessoa que não se curva diante do Senhor, que realmente não se rende ao Salvador. Ele é até um bom cidadão, né? Ele tem o respeito das pessoas, ele paga suas contas, né? Ele é um bom cidadão, só que na prática, ali no dia a dia dele, ele reconhece que o seu salário, por exemplo, ali, se ele ganha X reais, por exemplo, é porque foi do esforço dele, é porque ele mereceu. Ele não reconhece a dependência no Senhor, que foi Deus que deu saúde a ele, que deu sustento a ele. Esse ímpio aqui, que nós observamos, é aquela pessoa que não se curva ao Senhor, até trata bem as pessoas, né? Opa, bom dia, boa tarde, né? Todo culto, tal, mas no coração dele é duro. Ele não se quebranta diante de Deus, ele não tem um Senhor, um Salvador na vida dele, a quem ele recorre, a quem ele se quebranta, e a quem ele sustenta diariamente no meio da adversidade. Então aqui na primeira orientação nós observamos de não andar, né, no conselho dos ímpios, ou seja, não levar à nossa mente essas orientações de pessoas que realmente, às vezes, não têm um Deus como o Salvador da vida dela. E aqui nós observamos que não imita o quê? Que não detém o quê? No caminho dos pecadores. São aquelas pessoas que pecam deliberadamente, né? Proposital mesmo. Elas querem viver para os seus prazeres carnais. E às vezes, aqui quando fala para a gente não imitar, nós não realmente praticarmos, né? Não pararmos ali e praticarmos essas ações, né? Eu preciso evitar isso na minha vida, para me viver como um justo. Eu não posso pecar deliberadamente, propositalmente. O pecado em minha vida, enquanto um discípulo de Jesus Cristo, é de forma acidental. Eu me peco ali, realmente eu me frustro, meu coração vai doer, eu vou chorar, mas eu vou buscar no meu Salvador, no meu Senhor Jesus Cristo, o perdão pelos meus pecados. Porque nele, realmente, eu consigo ter força para evitar essas orientações aqui. Porque se depender de mim, né, eu vou facilmente. Se eu, de repente, buscar somente os meus prazeres carnais, só alimentar a minha carne, a minha vontade, a minha prática, as minhas decisões, serão voltadas no meu eu. E aqui nós observamos sobre esse nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores aqui, relatado, são aquelas pessoas que realmente zombam do Senhor.
Você enquanto justo, né, você estando com essas pessoas que às vezes zombam do Senhor, que não estão nem aí, que não tem nenhum temor, nenhum respeito diante das escrituras do Evangelho, você não pode ser influenciado por essas pessoas. Porque às vezes o cristão quer, sim, se relacionar, tudo, não, eu vou ali para salvar esse perdido, mas acaba sendo o quê? Influenciado. E aqui nesse primeiro versículo nós observamos realmente a porta estreita. Eu, enquanto discípulo de Jesus Cristo, tenho que evitar algumas coisas para que o nome de Deus seja glorificado. Porque eu preciso buscar realmente nele, né, essa força para evitar isso. Se eu estou ali no meio dos pecadores, até porque nós observamos, né, no Novo Testamento, a gente vai observar um pouco daqui a pouco, que Jesus Cristo, por exemplo, ele foi comer na casa de Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Quem que gostava de cobrador de imposto naquela época? E hoje? Quem gosta de cobrador de imposto? Ninguém gosta. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos ali, dos publicanos. Ele foi lá e comeu. Mas Cristo foi lá e influenciou a vida dele. Ele realmente ali, então, o que eu aprendo com esse versículo na minha vida é que eu devo buscar em Cristo essa justificação, essa força, para evitar tais situações aqui apresentadas no versículo de número 1. Nesse primeiro caminho, o caminho da felicidade e satisfação a Deus, nós observamos outra maravilhosa orientação para nós enquanto justos, no versículo de número 2. Olha o que diz o versículo 2. Diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui nós observamos algo que realmente vai nos fortalecer no nosso dia a dia. Mas espera aí, Leopoldo, aqui fala que eu tenho que, espera aí, o meu prazer tem que estar na lei do Senhor, e nessa lei, eu preciso meditar de dia e de noite? Cara, não tem como, Leopoldo, eu trabalho, eu começo às 7 horas da manhã, eu vou para 7 horas da noite, Leopoldo, não consigo ficar o dia inteiro, né, lendo Bíblia, não tem como, né, eu estudo, eu sou pai de família, eu tenho criança pequena, eu tenho que limpar a casa, né, eu quero estudar, eu faço uma faculdade, calma. Aqui o prazer do justo está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite, é o quê? Ele prioriza realmente a submissão contínua da palavra de Deus. A palavra de Deus é prioridade na vida dele. Vamos levar para a nossa prática? Mais ou menos assim, você acordou pela manhã, ao invés de pegar o celular ali e atualizar, né, seu status, ou olhar as informações, às vezes a gente, né, é tendência nossa, normalmente, a gente já pegar e já se atualizar ali, e quando vê, já se passaram 30 minutos. Na prática seria mais ou menos assim, eu já vou acordar e vou me alimentar do Evangelho, eu vou conversar com o meu Criador, eu vou pedir para o meu comandante quais são as ordens que eu devo seguir no dia a dia, nesse dia que amanheceu, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, me ajuda, me fortaleça, está difícil, eu não dou conta, eu vou lá, vou me prostrar diante dele, vou pegar a sua escritura, vou meditar nela, eu vou ler ali um capítulo, Leopoldo, não dou conta, é muita coisa, leia 1, 2 versículos, comece, o importante é iniciar, porque às vezes fala, Leopoldo, eu tenho preguiça, eu tenho sono, realmente, irmãos, no começo é difícil, é igual, por exemplo, você quer ficar fitness, você vai para a academia, no começo ali, meu amigo, a primeira semana, primeiro mês, você vai só na força de vontade, porque é horrível, às vezes a pessoa não tem nem tempo, dia à noite, tem gente que levanta 5 horas da manhã e vai, mas ela vai lá, está toda dolorida, é horrível, não gosta, mas o que? A motivação dela é o quê? É um bem-estar, né? A saúde, ou às vezes vai por outras motivações, mas ela vai, dói no começo. Sua vida com Deus, devocional, também vai ser assim. No começo, às vezes, você não vai entender, né? Não vai ler por força, por obrigação. Você pede a Deus ânimo, pede a Ele fé, pede a Ele sabedoria que Ele te dará, para que você vai compreendendo, vai se alimentando da palavra de Deus. E diante disso, o que acontece com o justo? O prazer dele vai vir. Por exemplo, a pessoa que iniciou uma academia ali, no começo vai ser horrível, depois ela não conseguirá ficar sem essa atividade física. Ela não vai conseguir. Eu conheço pessoas que se falta um dia na academia, o que é isso? Avião. Parece ali um momento de terapia da pessoa. Assim também será com você no Evangelho. Né? Se você está diariamente se alimentando da palavra de Deus, se você fica um dia, que isso? Parece que um vazio tomou conta do seu ser. E aqui quando fala meditar de dia e de noite, aqui vai enfatizar o quê? Você levar o Evangelho na sua caminhada.
Ah, eu vou trabalhar? Chego no meu trabalho, o evangelho está ali, ó, na minha mente, está no meu coração. Beleza, cheguei em casa, fui almoçar, aquela correria, e arruma um menino, vai para a escola, e tal, isso, aquilo, e vai lavar a louça, e vai se arruma, opa, e o evangelho está ali. E de repente você meditou, por exemplo, lá em Josué 1:8, quando fala o seguinte, deixa eu até colocar aqui para os irmãos, Josué 1:8 vai falar da importância de meditar dia e noite, né? No versículo 7 de Josué 1, Deus orienta Josué o seguinte, ó, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Aí eu estou meditando isso aqui no meu dia a dia. E aí, de repente, vem uma tentação para mim pecar. Opa, peraí, vou permanecer aqui. O Senhor está comigo. Né? Realmente, Ele falou que para mim ser forte, ser corajoso, e eu não vou cair nesse pecado aqui. Né? Ou seja, você vai meditando dia e noite. Porque olha a importância disso. O versículo 8 de Josué 1. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse bem-sucedido aqui realmente é no meio da tentação ali, você vai ser bem-sucedido. Você vai permanecer fiel ao Senhor, permanecer no caminho dele. Por quê? Está na sua mente e no seu coração o evangelho. Você está meditando dia e noite nele ali, todos os dias. E com o tempo você vai observar que isso vai ser um prazer na sua vida. Porque o Espírito Santo do Senhor te vivificou, esteve ali está ali na sua vida, te justificando, te fortalecendo principalmente, porque se depender da minha força de vontade, eu não leio a Escritura. Se deixar por mim, mas o Espírito Santo que habita em mim, esse me motiva a ler, esse me motiva a cumprir o evangelho dele. Nós observamos também os benefícios disso. Quais são os benefícios? Dentro do livro de Salmos, nós temos alguns capítulos que destacam sobre essa importância, né, de meditar na lei de dia e de noite. Lá no Salmo 73, no versículo 26, vai dizer assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aqui a gente observa Asaf, né? O pastor até comentou no domingo passado, que Asaf, aqui no início do Salmo 73, olha o que ele diz para Deus. Ele fala assim, ó: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Aqui Asaf estava indignado, porque os ímpios estavam prosperando, estava grilado mesmo, ele quase que se desviou do caminho, e aqui simplesmente lá no final ele entende, que realmente Deus é a fortaleza do coração dele. Olha o que ele diz, que Deus é realmente a herança dele para sempre, é o que fortalece. Então ele começa a olhar com uma ótica, com uma cosmovisão, na eternidade. Ele tira aquele coração terreno, porque às vezes nós ficamos muitas vezes nervosos com isso, né? Nossa, que isso, eu dou o dízimo, eu venho na igreja e eu não prospero. Nossa, olha o meu vizinho ali, olha rapaz, já trocou de carro, mas comprou um carro novo ano passado, já trocou de carro, e eu estou com esse carro aqui tem 6 anos, Senhor. Que é isso? E nunca sobra um dinheirinho para mim, e eu fico vidrado nas conquistas dos outros. Né? E aí a gente precisa se policiar nisso aí, vigiar e entender que realmente a minha glória será na eternidade com o Senhor, a minha alegria, a minha felicidade é no Senhor, Ele é a minha herança. E aí da importância de meditar na Escritura dele dia e noite, porque quando às vezes eu passo por esse momento de tentação, porque todos nós somos sujeitos a pensar isso, quem de nós nunca pensou assim? Eu vou lembrar que Deus é a minha fortaleza, é Ele que me sustenta. Um pouco mais à frente, no Salmo 94, né, o versículo de número 19, vai dizer assim: nos muitos cuidados que tem dentro de mim, se multiplicam as tuas consolações, me alegram a alma. Quem de nós aqui nunca passamos por momentos tristes, né? Às vezes dentro de casa, perdeu algum ente querido, ou tem alguém doente, ou enfim, às vezes não está sobrando dinheiro ali, enfim, você fica angustiado. E aí nós lembramos aqui no Salmo 94, versículo 19, que nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as suas consolações me alegram a alma. Então, o salmista aqui nos orienta a entender que as consolações do Senhor estão presentes em nós, vai alegrar a nossa alma. Eu preciso reconhecer nele, que realmente eu consigo desfrutar da vida
alegria e fortalecimento nele. E por último aqui, né, para realmente observarmos a importância de meditar de dia e de noite, lá em João 16, 22, nós também observamos esse cuidado do Senhor. João 16, no versículo 22, que diz assim: assim também, agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Porque o Espírito Santo habita em nós. E aí, eu vou buscar nele, realmente essa força para meditar no livro da lei, ali no Evangelho do Senhor, de dia e de noite. Realmente aqui, essa frase aqui eu não poderia deixar de compartilhar. Quando eu estava, né, meditando na palavra de Deus, a gente observa o que Lutero destaca sobre essa questão de uma vida devocional, né? E aí, realmente, se eu quero, né, vivenciar nesse caminho da felicidade e satisfação em Deus, considere então, irmãos, perdido o dia em que você não meditar nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras. Então, realmente, igual eu falei para vocês, às vezes você fica um dia sem meditar nas Sagradas Escrituras, parece que você perdeu o dia, você fica vazio. Realmente, esse momento de adoração ao Senhor é um combustível para a sua alma, é um combustível para te fortalecer a permanecer na caminhada com Cristo. E diante disso, no último versículo aqui, que para mim ele fecha com chave de ouro, esse caminho da satisfação em Deus, esse caminho da verdadeira alegria, né, da verdadeira felicidade. Olha o que diz esse versículo de número 3, eu acho ele realmente esplêndido, que é o que nos fortalece e que é a explicação do Evangelho. Olha aqui o que ele diz ele, ó. Esse justo aí, ó, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse justo, ele é como se fosse o que? Uma árvore plantada. Então, alguém foi lá e plantou ele. Ele não está lá ao léu, não, até porque ele tem todo o cuidado necessário. Qual que é esse cuidado necessário? Olha o que diz aqui, ele está junto à corrente de águas. Imagine só, irmãos, uma planta ali que foi realmente plantada, está sendo cuidada, está junto sobre uma corrente de águas. Então ela está sempre sendo alimentada. Trazendo para a minha vida e para a sua vida, é o Espírito Santo de Deus habitado em você. Você está onde Deus quer que você está. Né? Eu moro em tal bairro, eu trabalho em tal empresa, é lá que o Senhor quer que você esteja, e que você glorifique o nome dEle naquele lugar. E aí você é como uma árvore plantada, simplesmente onde? Junto à corrente de águas. É o Espírito Santo que te fortalece, é o Espírito Santo que te alimenta, e não deixa você murchar, Ele não deixa você desanimar quando vem os problemas, porque você está realmente sendo cuidado ali. E aí você consegue vivenciar essas orientações que foram apresentadas aqui no versículo 1 e 2. Por quê? Porque você é como uma árvore plantada. Não é pela sua força, não é pelas suas habilidades, não, que isso, eu sou um presbítero, eu consigo aqui me afastar dos escarnecedores, dos ímpios, dos pecadores, não misturo com essas pessoas, né? Eu medito na lei dia e noite. Não sou eu. É Cristo que habita em mim, que me fortalece a realmente viver para a glória dEle, porque eu sou como uma árvore plantada, realmente junto à corrente de águas. Eu acho maravilhoso essa parte aqui, e aí, né, nós até observamos que quando eu sou uma árvore bem cuidada, eu consigo ter paciência ali no meio da aflição, né, que como o Espírito Santo está em mim, eu consigo ter os frutos do Espírito Santo na minha vida, porque tem alguém cuidando de mim ali. Deus habita em minha vida. E lá em Gálatas 5, vai enfatizar sobre isso, sobre os frutos do Espírito Santo. Né? Aí realmente eu consigo ter fidelidade ao Evangelho, eu consigo ter paciência, né? Eu consigo ter amor ao próximo ali, a bondade, a benignidade. Eu consigo desfrutar dos frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas 5. Realmente, às vezes ali está turbulento, está estressante, e eu vou e consigo exercer um equilíbrio, porque o Espírito Santo habita em mim. Eu consigo praticar a paciência, eu consigo vivenciar realmente os frutos do Espírito, porque eu sou uma nova criatura, eu estou em Cristo, quer dizer, Cristo está em mim, e Ele me fortalece.
E esse é o caminho, os irmãos, do justo. Esse é o caminho do justo. Um caminho de uma verdadeira felicidade. Que quando ele mantém os olhos fixados na eternidade, que é onde realmente está a verdadeira alegria, está o verdadeiro gozo, a verdadeira paz, a verdadeira satisfação. Quando eu consigo compreender que realmente o melhor é estar na eternidade com o Senhor. Que aqui nessa terra, enquanto eu estou vivendo, aqui é uma preparação para viver na eternidade com Ele. Aqui realmente eu vou ter lutas, mas tem de bom ânimo, porque o Espírito do Senhor está com você. É Ele que nos fortalece e nos alegra a permanecer fiel no Evangelho. E tem um outro caminho também, irmãos, que é apresentado aqui no Salmo 1. Que caminho é esse? Aqui nesse caminho, nós observamos que é o caminho do pecado e da miséria, que às vezes, aos olhos humanos, aparentemente, é mil maravilhas, é top demais. E aí, diante disso, nós observamos aqui, dos versículos 4 ao 6, olha o que diz. Os ímpios não são assim. O salmista já começa, o quê? Os ímpios não são plantados ali, junto à corrente de águas, não. Eles não são assim, os ímpios. Como que eles são? Olha o que diz aqui. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos observar esse versículo de número 4, em que o salmista já inicia com realmente uma afirmação forte, porque antes no 3 a gente estava vendo como que o justo é. O justo, ele é plantado, ele é cuidado, junto à corrente de águas ali que alimenta ele, fortalece. E aí o salmista já começa. Os ímpios não são assim. Eles são como o quê? Eles são, porém, como palha que o vento dispersa. Irmãos, e aí eu até coloquei essa imagem aí, porque ao lado aí é um vídeo, eu não sei se vai rodar aí, não rodou, ficou preto ali, Mas hoje pela manhã eu fui correr. E aí eu estava num local assim, aí tinha um monte de palha assim, e começou um vento, estava um clima ali bem fresquinho hoje cedo, e a ventania, e aí realmente começou a espalhar aquelas palhas ali, espalhando, e eu já lembrei do Salmo 1 que eu estava meditando, falando assim, cara, purinhos ímpios, Quando começa a ventania ali, aparentemente está tudo bem com ele, mas quando a provação chega na vida dele, ele não é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que vai lá e está firme, permanece, não. É como uma palha seca, que o vento leva. Logo ele se quebranta, ele não dá conta, ele vai, recorre às suas finanças ali, vê que não resolve, e vai, gasta. Nossa, mas eu juntei 100 mil, tenho 100 mil, e de repente aparece uma doença, ele gasta 300 mil. Ele vê que não está no controle dele, porque quando chega a adversidade ali, realmente ele observa, cara, eu não estou no controle de nada. Mas, nossa, eu sou saudável, eu pratico esporte, peguei Covid e passei mal, fiquei internado não sei quantos dias, aquela pessoa ali, nossa, ela é hipertensa, fumante, está ali, está tranquila, não pegou e não morreu. Ela começa a se questionar, é como o quê? Como uma palha seca que o vento dispersa rapidinho. Ele não tem uma raiz profunda que fortalece ele. Ele não tem aquelas águas que vão vivificar a alma dele. Ele vai estar sempre angustiado. Aparentemente, está ótimo. Quem nunca ouviu aquele ditado que a grama do vizinho sempre é mais verde, Nossa, olha ali como que vive aquela família. Nossa, mas eles ganham tanto e desfrutam de tudo isso. Nossa, mas o que é isso? E a gente começa sempre a olhar para essas aparências e não sabe como que está o coração daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa vive para trabalhar e não tem paz em casa. Não desfruta de uma paz, de um amor verdadeiro, de uma fidelidade no relacionamento. Não tem coisa melhor que uma fidelidade entre cônjuges, de desfrutar ali de um verdadeiro amor. Não tem coisa melhor, isso dinheiro nenhum paga. De você ter uma filha, um filho, adorando o Senhor junto com você. Isso dinheiro nenhum paga, irmãos. Isso é maravilhoso a gente desfrutar disso. Quantos pais que não queriam estar com seu filho aqui adorando a Deus? Às vezes o filho está perdido ali, vivendo por seus próprios prazeres, e a mãe e o pai não dormindo. A gente tem que glorificar a Deus por essas aparentes, que são, olhando assim, a gente às vezes pensa, pequena coisa, isso aqui é normal. Não, é maravilhoso. Você ter o privilégio de levantar cedo e vir com a sua família na escola bíblica dominical. De você chegar em casa do serviço cansado e sua filha te cobrar, opa, momento devocional, papai. Cara, isso dinheiro nenhum paga. Assim, realmente a gente tem que glorificar a Deus por isso. Às vezes o ímpio não desfruta disso.
não desfruta, porque são como palha seca, que aparentemente ali está tudo bonito, mas quando vem o vendaval, espalha tudo. Nós precisamos tirar os nossos olhos dessas coisas terrenas, porque a nossa tendência, o pecado que habita em nós, ele é tendencioso a isso. A gente tem que ser bem sincero. Mas em Cristo, realmente, eu vou ser como uma árvore plantada ali, junto às águas correntes. E já o ímpio não são assim. Eles carecem da glória de Deus. Eles precisam do Senhor, mas não querem se curvar. Não querem. E diante disso, nós observamos como que nós devemos realmente colocar em prática isso na nossa vida. Colocando em prática, fazendo uma breve reflexão sobre vencer essa competitividade entre nós. E aqui foi nos apresentado 2 caminhos. O caminho de obediência ao Senhor, da verdadeira felicidade, da satisfação em Deus, e o caminho do pecado e da miséria. Para mim colocar em prática isso na minha vida, no meu dia a dia, eu preciso entender que, olha lá, a sua força diária está em Deus e não nas suas habilidades pessoais. Levando para o meu dia a dia, não importa o diploma que você tem, não importa o cargo ministerial que você tem na igreja, não importa as suas habilidades. Realmente, aquilo que vai te fortalecer diariamente é o Espírito Santo na sua vida. Se o Espírito Santo habita em você, você pode estar ali conversando com um pecador, conversando com um ímpio, conversando com um escarnecedor, e o Espírito Santo vai te fortalecer a mostrar Ele na vida dessa pessoa. As suas atitudes vão glorificar a Deus, você não vai ser influenciado. Não é o tanto, não, que isso, eu já fiz um curso de teologia, não, é isso, aquilo, não vai ser essas habilidades que vai te ajudar a permanecer fiel à Escritura. É somente Cristo. Eu preciso de Cristo, eu nada sou sem Cristo. Nós precisamos ter isso em nossa mente e nosso coração. E outro combustível diário que eu preciso, é que realmente, para me colocar em prática, eu preciso meditar na Escritura de dia e de noite. Se eu não faço isso, se eu não pratico isso, realmente eu tenho que fazer uma reflexão. Peraí, será que realmente eu amo a Deus? Porque às vezes eu falo, nas minhas falas, que é isso, eu amo a Deus, eu sou membro da igreja presbiteriana, eu sou membro de uma outra denominação, eu amo a Deus, mas não me relaciono com Ele, não conheço o meu Criador, não sei quais são as vontades dEle para a minha vida, não consigo fazer isso. Irmãos, se você não está fazendo isso, busque em Deus essa força, essa sabedoria, esse ânimo de colocar em prática a meditação das Escrituras. Nós precisamos disso na nossa vida. Não tem como eu ser um discípulo de Jesus Cristo sem meditar no Evangelho. Não tem como. Ou eu não sou discípulo de Jesus. Não tem como. Eu preciso priorizar isso na minha vida. Eu tenho que folhear a Bíblia. Leopoldo, mas é chato, eu não consigo ler. Eu odeio estudar. Irmãos, peça misericórdia de Deus sobre a sua vida. Fala assim, tem misericórdia de mim. Lembre, lá naquela parábola do publicano e do fariseu, está lá em Lucas capítulo 18, se vocês observarem, nós vemos um exemplo na prática da pessoa que reconhece a sua pequenez diante de Deus, lá em Lucas capítulo 18, observem aí na sua Bíblia, essa parábola, ela vai enfatizar o seguinte, simplesmente, tinha 2 cidadãos ali, um fariseu, que arrotava a santidade, se achava o santo, e o publicano, quem que era o publicano que nós falamos aqui? Um cobrador de impostos. E aí tanto é que no próximo capítulo, no capítulo 19, nós vamos observar quem que era o chefe que eu apresentei aqui dos publicanos, que era Zaqueu. Aqui no capítulo 18, um capítulo antes, nós observamos Cristo explicando essa parábola do fariseu e do publicano. E olha o que Cristo diz, acompanhe comigo aí. Lucas 18, versículo 9, diz assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Olhem a oração do fariseu, olha como ele orava. Posto em pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Já o publicano, olha como foi a oração do publicano. Realmente ele reconheceu que carecia da presença de Deus. Olha aqui no versículo 13.
O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, não ousava. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então eu preciso de Cristo na minha vida, eu preciso meditar na lei dia e noite. Aqui nós observamos que aparentemente, tinha ali um publicano que se gabava de si mesmo, ele orava para si mesmo. O que é isso? Eu jejuo 2 vezes por semana, as minhas habilidades ali são sensacionais, eu não sou como esse pecador publicano aí, que rouba dinheiro do povo. Já realmente o pecador ali reconheceu que ele tinha um Salvador, reconheceu que ele realmente, ele age como justo, ele se curva ao Senhor, ele nem ousa olhar para o céu, e clama: Senhor, tenha misericórdia de mim. Quem não lembra do cego também, que queria a cura, e ele falou: ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Viu que realmente em Cristo, eles tinham essa esperança. Aqui o publicano, o pecador, o roubador, a esperança dele estava onde? Estava em Cristo. E a minha esperança e a sua esperança no dia a dia tem que estar em Cristo. Por isso eu vou encontrar Cristo onde? No meu quarto, só eu e Ele, meditando nas Escrituras dia e noite. Não dou conta. Senhor, tenha misericórdia de mim. Clame, ore, se quebranta diante dEle, demonstre o quanto você é fraco, o quanto as suas habilidades não interessam nada para Deus. Ele é Criador, Ele é o seu Deus, é o seu Pai, Ele que vai te fortalecer e te vivificar. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado.